colocando as coisas em ordem. Os grandes antigos, quando queriam propagar altas virtudes, punham seus estados em ordem. Antes de porem seus estados em ordem, punham em ordem suas famílias. Antes de porem em ordem suas famílias, punham em ordem a si próprios. E antes de porem em ordem a si próprios, aperfeiçoavam suas almas, procurando ser sinceros consigo mesmos, e ampliavam ao máximo seus conhecimentos. A ampliação dos seus conhecimentos decorre do conhecimento das coisas como realmente são e não como queremos que elas sejam. Com o aperfeiçoamento da alma e o conhecimento das coisas, o homem se torna completo. E quando o homem se torna completo, ele fica em ordem. E quando o homem está em ordem, sua família está em ordem. E quando sua família está em ordem, o estado que ele dirige também está em ordem. E quando todos os estados estiverem em ordem, o mundo inteiro gozará de paz e prosperidade. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. O nosso programa de número 9 da terceira temporada. O título já falamos, Colocando as Coisas em Ordem. Se quisermos entender melhor esse tema, fiquemos juntos até o final do nosso estudo. Gratidão a vocês, net espectadores, a Aline Gonçalves que nos conduz até vocês, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Então vamos ao nosso estudo. Antes, gostaria de relembrar, nós começamos essa série com o título, O que é o Espiritismo? E após entendermos a base essencial do ensino universal dos Espíritos, a caridade é a alma do Espiritismo. Fora dela não há salvação. Tivemos essa noção. Depois, o terceiro programa, o Amai-vos uns aos outros, que é a caridade em ação. E o quarto, o existir e a existência. A necessidade que temos de tomar ciência do nosso existir e adquirir consciência da nossa existência. Depois a sequência, razão proativa. Aquilo que fazemos usando a nossa razão, antevendo ou evitando maiores complicações. E até chegarmos ao estágio do sexto programa, que é a sabedoria intuitiva. Aquilo que eu me torno na ação. E se é intuitiva, é algo que já foi vivenciado e sublimado. E o sétimo programa, agora, já que eu tenho a sabedoria intuitiva, coragem da fé. Tivemos a noção de fé cega, raciocinada, vivenciada e fé inquebrantável. Depois, o homem no mundo, que é aquele que, antes de qualquer tarefa, ele eleva seu pensamento ao Deus cósmico ou ao Deus em sua consciência, pede a sua aprovação para o que se pretende construir e depois, de pronto, as suas bênçãos, para poder depois dar sequência no seu aprendizado. E hoje, colocando as coisas em ordem. A semana que vem, cuidar do corpo e do espírito. Já que eu preciso colocar as coisas em ordem, eu vou saber que o espírito é a causa e o corpo é o efeito e não tem como dissociar um do outro. E depois, para construir o corpo, o próprio perispírito, nós vamos falar do campo mental, que é o programa de número 11. A mente é uma emanação da consciência, é ela que constrói o perispírito e por meio dele se expressa, e ele é que compõe e governa o corpo. E falaremos na sequência dos corpos de expressão, do mental concreto até o corpo biológico, que nós chamamos de corpos de expressão, já que os corpos de evolução mental e emocional abstratos
búdico ou intuitivo, átmico, celestial ou corpo causal, corpos de evolução. E com isso, falaremos também no 13º programa, o ser integral, o ser na sua completude, do que ele é constituído. E depois, no 14, o eterno aprendiz. Sempre estamos aprendendo alguma coisa a respeito de nós mesmos. Depois, o discípulo devotado, aquele discípulo dedicado à causa que defende. 16º, o apóstolo comprometido, aquele que dá a vida pelo Cristo, pela sua causa. E com isso, o nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, a nossa renovação psicobiofísica, moral e espiritual. 18, o ser que despertou, que chegou a essa condição de consciência desperta, seu comportamento. 19, o todo está em tudo. Então, o todo está inteiro na menor partícula. Tudo é cópia de tudo. E por fim, o 20º, ser um com a totalidade. Então fica o convite para acompanhar os nossos estudos. Se quiser seguir-nos em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Telegram, no Spark, no Signal, no PatriaBook, no Rumble, Grupo Espírita Gota de Luz, e também nas plataformas do Spotify, Google Podcast e iPhone Podcast. Sempre pedimos a vocês que compartilhem os nossos vídeos a partir dos nossos canais para a divulgação dos mesmos. E ficaremos felicíssimos se inscreverem aqui no YouTube, por exemplo, clicar no sininho para receber as postagens, dar o seu gostei ou não gostei, fazer o seu comentário e o compartilhamento dos vídeos. Tudo isso nos ajuda a tornar bem evidente cada vídeo e a própria plataforma em si. Então vamos ao nosso estudo, colocando as coisas em ordem. Então os grandes antigos, os sábios da antiguidade, quando queriam propagar altas virtudes, eles punham seus estados em ordem. Mas antes de colocar os estados que eles dirigiam, governavam em ordem, eles colocavam em ordem suas famílias, que é a base estrutural ou a célula base da sociedade. Mas antes de colocarem suas famílias em ordem, eles colocavam em ordem a si próprios, cada indivíduo componente da família. Agora, antes de colocarmos em ordem a nós próprios, nós precisamos aperfeiçoar nossas almas, procurando sermos sinceros conosco mesmo e ampliarmos ao máximo o nosso conhecimento acerca da nossa própria realidade, que é o conhece-te a ti mesmo. E a ampliação desses conhecimentos decorre do conhecimento das coisas como realmente são e não como gostaríamos que elas fossem. E, ao mesmo tempo, das leis que governam essas coisas. E com o aperfeiçoamento da alma e o conhecimento das coisas, o homem se torna completo, senhor ou côncio de si mesmo, ciente e consciente de sua realidade e de suas responsabilidades. Então, quando o homem se torna completo, consciente de si próprio, sabendo o que pensar, sentir, falar e agir, ele fica em ordem. Porque ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E quando o homem está em ordem, sua família está em ordem. Porque ele é um exemplo vivo para a condução da sua própria família. E quando sua família está em ordem, o estado que ele dirige também está em ordem, porque ele tem como base estrutural e essencial a família como célula da sociedade. E quando todos os estados estão em ordem, o mundo inteiro gozará de paz.
porque a solidariedade e a fraternidade universais será a tônica essencial. E preparamos um texto com José Herculano Pires para que possamos ficarmos em ordem conosco mesmo. E o texto chama-se A Ação de Deus. Consta na obra Concepção Existencial de Deus, no capítulo A Ação de Deus. E José Herculano Pires começa assim: o homem é o seu próprio juiz, no aquém e no além, tanto no antes do berço quanto no depois do túmulo. Ele é o juiz de si próprio. Então ninguém lhe pede contas do que fez, mas ele mesmo se defronta com a imagem do que foi e do que é. Ele é o juiz de si próprio. Então não vai ter um tribunal, não vai ter Deus, o Cristo, os bons espíritos, ninguém nos julgando. Então é justo que o homem morra uma vez e logo venha o julgamento. Paulo de Tarso. Então, a personalidade ou os corpos animados pela personalidade morrem e logo ele faz um balanço, faz um julgamento. Essa a infalibilidade da justiça divina, porque não tem como evadir-se de nós mesmos, do nosso próprio tribunal. Então, o tribunal de Deus está instalado na consciência de cada um de nós e funciona com a regularidade absoluta das leis naturais, a perfeição, a mais perfeita ordem. Não somos julgados por nenhum tribunal sobrenatural, mas pela própria consciência. Daí a fatuidade dos julgamentos religiosos, das indulgências e sacramentos. Deus, o existente, partilha conosco as provas existenciais. E é dentro de nós, em nossa consciência, em nosso íntimo, sem que tenhamos a mínima possibilidade de fuga ou desculpas mentirosas, que somos julgados. Mas a justiça de Deus, se é rigorosamente precisa, é também revestida de misericórdia, porque ela leva em conta cada minúcia daquilo que nos esforçamos para corrigir. Então, as atenuantes justas são levadas em conta e as oportunidades de regeneração e reparação dos erros e crimes jamais nos serão negadas, quantas vezes for necessárias. Deus não nos castiga ou reprova. Entrega-nos a nós mesmos, sobre a garantia infalível do tribunal consciencial. Deus não nos criou para a perdição, mas Ele quer a nossa salvação, mas para o desenvolvimento das possibilidades divinas. O simbólico pagamento de dívidas do passado não é mais do que a reparação necessária dos nossos erros, por mais graves que sejam, para que possamos continuar na administração de nossa herança divina, por ser a cada um conforme as suas obras. Perceberam quão grandiosa é a misericórdia divina e quão perfeita é a justiça? Então, quando nós violamos alguma coisa, nós não lesamos quem quer que seja, violamos uma lei que está em nossa consciência. Quiçá quem está passando e se sente lesado está se ressarcindo perante a lei. Por isso, não há a menor possibilidade de alguém dever para nós. E não somos devedores, mas sim seres que tomam consciência e adquirem a habilidade de conduzir-se a si próprios,
segundo a sua própria consciência. E nessa consciência, no suprassumo dessa consciência, como você bem sabe, a superconsciência, o reino de Deus em nós, ali estão as nossas altas virtudes. Lembra, no colocando as coisas em ordem? Então, os grandes antigos, quando queriam propagar altas virtudes, eles queriam propagá-las. Eles colocavam em ordem seus estados, suas famílias, a si próprios e assim por diante. Então, de acordo com esse autoexame, essa introspecção, eu vou chegar à conclusão que eu preciso basicamente de 3 coisas. Eu preciso reparar o que não deu certo, aperfeiçoar o que se tem e adquirir novas experiências, como está também nessa primeira lição. Então, ampliar seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, propagar altas virtudes e buscar, conforme está na lição do José Herculano Pires, também levando em conta as possibilidades de regeneração, nós vamos desenvolver nossas potencialidades divinas. E nesse sentido eu pergunto a você, você consegue reparar alguma coisa sem novas experiências? Você consegue aperfeiçoar o que você possui sem a aquisição de novas experiências? Eu não consigo. Por isso que eu estou aqui desenvolvendo as minhas potencialidades divinas, para que eu possa, como autor do meu destino, a partir do agora, reconstruir o meu passado a partir do presente. E construir o futuro também a partir do presente. Então, tudo que fazemos agora, baseado nesse autoexame ou no exame de nossa própria consciência, o amor cobrirá a multidão de equívocos. Então, cada atitude onde eu vou elevar o meu pensamento a Deus, pedir a sua aprovação e depois a bênção, depois da obra acabada, eu estou construindo novos parâmetros para que o hoje possa reparar o ontem e também o agora construir o amanhã. Está mais ou menos claro? Colocar as coisas em ordem. Quando respeitamos as leis naturais íncitas em nossas consciências, somos felizes, porque vivemos em harmonia conosco mesmo, com as leis e com a vida. Nós devemos fidelidade à lei, ao amor, à vida. A lei que a tudo rege, o amor que é a matéria-prima e a vida que é a resultante. E mesmo como lei, é o próprio amor como força. E depois como substância que gera vida. Está mais ou menos claro? Então vamos colocar as coisas em ordem. O que eu faço normalmente? Se alguma coisa me causa um transtorno psicobiofísico, moral ou espiritual, já que é impossível pensar sem interagir com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. É impossível interagir sem permutar, sem algo do nosso universo interferir no outro e sem algo do outro interferir no nosso. E não tem como evoluir sem se relacionar. Então, todas as criaturas são interdependentes. O bem de todos é o eterno princípio. A verdade que liberta é aquela que é boa, útil e nobre. Então, eu posso usar no meu universo e usar no entorno. Sendo o bem de todos o eterno princípio, eu devo fazer a outra em que eu gostaria que me fosse feito. Então, colocando os pensamentos em ordem, as ideias em ordem, os sentimentos em ordem, as palavras em ordem, as atitudes
em ordem, conforme a verdade, a justiça, o amor, a caridade. Se a caridade é a alma do Espiritismo, se fora dela não há salvação, ela começa com a benevolência com todos, a indulgência para com as falhas dos outros e o perdão das ofensas. E a que vai impulsioná-la é a piedade, a humildade, a compaixão, por ser o dever, a lei da vida. E ele reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Então, a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento, dedicação. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E o esquecimento de si mesmo é a virtude, piedade, por excelência. Ela nos comove e nos transporta para dentro de quem sofre. A compaixão nos permite enxergar os potenciais da pessoa que está sofrendo. E o amor, a caridade em ação, é quando eu saio de dentro do outro e crio as situações para que o outro exercite os seus potenciais. Porque caridade em sentido profundo é a autoiluminação e para com o outro é a libertação do outro. Está mais ou menos claro? Vamos colocar as coisas em ordem? Inspirem com suavidade. Intencionando. A intenção é o primeiro passo. E a intenção pressupõe-se certa qualificação dos sentimentos, que vai definir o que fazer. E depois a atenção, o estar inteiro na ação, para definir como fazer. E depois a intensidade. E agora, fazendo. Primeiro eu intenciono, eu defino o que vou fazer, depois como fazer e, por fim, quando e como realizar. Colocando os pensamentos, as ideias, sentimentos, palavras e atitudes na ordem da harmonia, da fidelidade, da sintonia, que é a fé. A fé com um substrato, com uma consciência que se tem da nossa destinação futura. Mais uma vez, inspirem com suavidade. Fé é o conhecimento de causa. Fé vivenciada é a experiência dentro daquilo que nós propomos. Fé inquebrantável é quando não fugimos à luta diante dos desafios que a vida propõe. Ao inspirarmos, nós trazemos a natureza para dentro de nós. E se já temos uma intenção, nós vamos qualificando o que chega de acordo com essa intenção. E se nós estamos inteiros na ação, a atenção, essa atenção central, ela vai permitir-nos dialogar com a consciência e encarnar as possibilidades na intensidade do nosso propósito. A tranquilidade interior como a ciência da paz. O entendimento como o oposto da intolerância. A esperança como a doce presença do amor, contrapondo o desespero. Assim como a luz do conhecimento, diluindo as trevas da ignorância. Inspirem, se acalmem e diga a si próprio: tudo está se tornando na mais perfeita ordem, harmonia, fidelidade, sintonia. Eu estou em paz.
E tudo que penso, sinto. Tudo que sinto, falo. Tudo que falo, faço. A bem da verdade, da justiça, do amor e da caridade. A nossa gratidão a vocês, internautas ou net-espectadores, que são a causa do nosso existir. Aline Gonçalves, que nos conduzem ou nos conduz até vocês. A tudo e a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para que esse momento fosse possível. Às emissoras parceiras, às empresas parceiras, aos corações solidários que nos ajudam na manutenção de nosso projeto, de nosso propósito. Perdoar-se e perdoar. Comece perdoando-se e termina perdoando tudo e todos à luz do amor incondicional, e compreenderá que o amor faz bem a quem ama, assim como o perdão só fará bem a quem perdoa. Abraços de luz e muita paz. Namastê.